Olá, pessoal! Dando sequência à nossa aula, hoje a gente vai continuar com o capítulo 2 da frente 1A, sobre os princípios da análise combinatória, só que hoje a gente vai ver a página 34, a gente vai falar sobre fatorial. O primeiro exemplo que o livro de vocês nos mostra é o exemplo sobre 6 amigos que vão se sentar nas 6 primeiras cadeiras da primeira fila da sala de um cinema e ele pergunta de quantas formas eles podem se sentar. Então, seguindo o que a gente já vinha falando na aula anterior, se eu tenho 6 poltronas e eu tenho 6 pessoas, nesse caso, a gente não consegue repetir, uma pessoa não consegue ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, a gente tem, na primeira poltrona, eu posso colocar qualquer um dos 6 amigos. Na segunda poltrona, quem sentou na primeira não pode sentar na segunda, então eu posso colocar 5 pessoas, qualquer uma das 5. Na terceira, quem sentou na primeira e na segunda não pode, então eu posso usar qualquer um dos outros 4, e assim sucessivamente até chegar na última poltrona, apenas uma pessoa. Então, como a gente viu na aula anterior, eu posso utilizar o princípio multiplicativo. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembrando que ele está diminuindo uma unidade, porque quem sentou numa poltrona não pode sentar em outra. Então, elimina as possibilidades. Aí, o que a gente sabe de fatorial é que fatorial é uma forma da gente escrever esse produto. Então, o fatorial, ele vai aparecer o n, que no caso seria um número natural, né? Com um ponto de exclamação. A gente não pode esquecer que sempre o número tem que ser natural. Então, o n, a gente não vai ter menos 1 fatorial ou 0,5 fatorial. O n tem que ser sempre um número natural. E a gente vai fazer, sempre que tiver esse número fatorial, no caso aqui o 6, a gente vai escrever, partindo do 6, o produto pelo seu antecessor, pelo antecessor do antecessor e assim por diante, até chegar no número 1, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, 5 fatorial, eu faço 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aí, para eu saber o valor do 6 fatorial, eu faço o produto 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720, 720 vezes 1, 720. Então, significa que 6 fatorial é igual a 720. Então, a gente tem aí que os 6 amigos, sentando cada um em uma poltrona, a gente tem 720 possibilidades de se sentar de forma diferente naquela poltrona. Era o que a gente vinha vendo na aula anterior. O que mudou? Mudou que a gente tem uma representação agora para o número, que é o fatorial. Então, sempre que eu tiver um número vezes o antecessor, vezes o antecessor do antecessor, e assim sucessivamente até chegar no 1, eu posso escrever como fatorial. Então, a gente tem aqui, ó, a definição de um número fatorial. Então, como eu disse para vocês, sendo n um número natural, né, n maior ou igual a 2, definimos o fatorial de n pelo produto de n e de todos os seus antecessores. Então, a gente tem aqui n, n menos 1, n menos 2, n menos 3. Então, eu vou fazendo o produto até chegar no 1. Então, o livro aqui de vocês, ele coloca 3 pontinhos aqui, porque teria o n menos 4, n menos 5, assim por diante, até chegar no 1. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, no caso, 4 fatorial, eu faço 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, totalizando o produto 24. 5 fatorial,
5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, totalizando 120 fatorial. E 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, totalizando 720 fatorial. Está definido para a gente também que o 0 fatorial e o 1 fatorial, a gente utiliza 1, tá? Então, sempre que aparecer 0 fatorial e 1 fatorial, a gente vai colocar 1 no lugar. E o que é importante é que a gente não pode esquecer que o n tem que ser um número natural, tá? Na questão resolvida da página 36, exercício 13, no item A, eu tenho 12 fatorial sobre 10 fatorial. Como eu havia dito anteriormente, para a gente desenvolver e calcular um fatorial, a gente tem que ir sempre fazendo o produto desse número pelo seu antecessor até chegar no 1. Só que aqui, como são números altos, ele ficaria assim bem longo o nosso cálculo. Então, o que é mais fácil eu estar fazendo aqui, eu estar simplificando. Então, o que eu faço? Eu observo qual é o maior deles, no caso é o 12, e eu vou desenvolver o 12 até chegar no 10 e paro no 10 fatorial, porque aí eu tenho 10 fatorial em cima, 10 fatorial embaixo, e aí eu consigo simplificar cancelando. Então, eu vou fazer isso, ó, 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. E embaixo eu vou manter o 10 fatorial. Como eu tenho, então, 10 fatorial em cima no numerador e 10 fatorial embaixo no denominador, eu vou cancelar os dois. Sobra para mim em cima 10, 12 e 11, que eu continuo fazendo o produto. E embaixo, como eu cancelei, a gente teria que colocar o 1, né, quando cancela. Mas aí eu não preciso, porque o 1 não vai influenciar. Então, eu fico com 12 vezes 11, que é igual a 132. Então, a minha resposta aqui é o 132. Continuando, a questão 13, o item B, eu tenho 21 fatorial sobre 22 fatorial. Nesse caso, o que acontece? O 22, que é o maior, está embaixo. Então, não tem problema, eu vou usar a mesma estratégia que eu usei no item A. Eu vou desenvolver o 22 até chegar no 21, e aí eu vou simplificar o de cima com o de baixo. Então, eu vou manter em cima o 21 fatorial, e embaixo eu vou desenvolver. Então, 22 vezes 21 fatorial. Parei aqui no 21 fatorial. Então, como eu tenho 21 fatorial em cima e 21 fatorial embaixo, eu posso cancelar esses dois. Como aqui em cima não sobrou nada, eu coloco 1 no lugar, não posso esquecer. E aqui embaixo ficou 22, como eu cancelei, ficaria 1, 22 vezes 1, 22. Então, na verdade, a resposta aqui, né, é 22 avos. No item C, a gente tem 15 fatorial sobre
3 fatorial vezes 12 fatorial. Olha só o que acontece aqui. A gente tem um produto aqui no denominador, então, que tem fatorial. Nesse caso, o que eu vou estar fazendo para facilitar? Eu vou estar, de novo, observando quem é o maior e quem é o menor. Então, no caso, 15 é o maior, depois vem o 12, depois vem o 3. Então, a estratégia melhor a ser usada aqui é eu desenvolver o 15 até chegar no que tem o abaixo dele, que no caso é o 12. Então, eu vou desenvolver o 15, vai ficar 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial para o quê? Sobre 3 fatorial, eu tenho que desenvolver para poder continuar. Então, 3 vezes 2 vezes 1, desenvolvi todo ele. E o 12 fatorial eu vou manter, que aí eu tenho 12 fatorial em cima e 12 fatorial embaixo, que eu posso estar cancelando. Se quiser fazer 15 vezes 14 vezes 13 e o resultado dividir pelo produto de 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, pode ser feito isso. Mas a forma mais fácil a gente está simplificando. Então, aqui, ó, posso simplificar o 15 com o 3, dá 5. O 14 com o 2, dá 7. Então, na verdade, eu vou ter embaixo, eu cancelei tudo. E em cima, eu vou ficar com 5 vezes 7 vezes 13, e embaixo, como ficou um só, não preciso colocar. Quando eu faço 5 vezes 7 vezes 13, o resultado é 455, que é a solução aqui desse item. No último item, eu tenho 17 fatorial vezes 7 fatorial sobre 8 fatorial vezes 15 fatorial. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um produto no numerador e um produto no denominador. O que é mais fácil fazer é ver os que estão próximos. Então, o 17 e o 15 estão próximos. E o 7 e o 8 estão próximos. Se eu fizer a simplificação desses dois 17 e 8 ou do 7 e o 15, eu vou conseguir chegar no mesmo resultado. Só que vai ficar mais trabalhoso. Então, eu vou desenvolver o 17 até chegar no 15. Então, ó, 17 vezes 16 vezes 15 fatorial. O 7, como ele é menor que o 8, eu vou só manter o 7 fatorial. E embaixo, o 8 fatorial, então, eu desenvolvo até chegar no 7 fatorial. E o 15 eu vou manter para eu poder cancelar com o de cima. Então, fica dessa forma. Então, olha só. No desenvolvimento de 17 até chegar no 15, eu vou cancelar o 15 fatorial de cima com o de baixo. No desenvolvimento do 8 até chegar no 7, eu vou cancelar o 7 fatorial de cima com o 7 fatorial de baixo. Então, sobrou aqui para mim 17 vezes 16 sobre 8. Eu ainda posso cancelar aqui, ó, o 16 com o 8. Então, vai ficar aqui, ó, 16 dividido por 8 sobra 2. Então, eu tenho aqui sobrando no numerador o 17 vezes o 2 e no denominador foi cancelado tudo, seria o 1 que eu não preciso colocar. Então, quando eu faço 17 vezes 2, o resultado dá 34, que é a solução desse item.
Ainda na página 36, o exercício 14, ele pede para a gente simplificar as frações a seguir. Então, no item A, ele pede para a gente fazer n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Qual que é a diferença desse exercício para os que a gente vinha fazendo até agora? Agora envolveu letras. Então, a gente vai usar a mesma estratégia. O que a gente tem que lembrar? Se n é um número, né, natural, o seu sucessor é o n mais 1 e o seu antecessor é o n menos 1. Então, se a gente olhar aqui para n e n menos 2, o n é o maior. Anterior ao n é o n menos 1 e anterior ao n menos 1 é o n menos 2. Então, eu vou desenvolver o n, então n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Aí eu paro aqui, porque é o que eu tenho embaixo para eu poder cancelar. Então, aqui, tendo n menos 2 fatorial em cima e n menos 2 fatorial embaixo, eu posso cancelar. Sobra em cima n, que multiplica n menos 1. E embaixo, como foi cancelado, fica o 1, que eu não preciso colocar nada, né? Preciso colocar o 1. Como eu faço n vezes n menos 1, eu aplico a propriedade distributiva aqui, ó. Vou fazer n vezes n, que dá n ao quadrado, e n vezes menos 1, que dá menos n. Então, a nossa resposta para esse item é n menos n ao quadrado. No item B, ele pede para a gente simplificar n mais 3 fatorial sobre n mais 5 fatorial. Então, nesse caso aqui, o n mais 5 é o maior deles. Então, o de cima eu vou manter n mais 3 fatorial e o de baixo eu vou desenvolver até chegar no n mais 3. Então, n mais 5, antes dele vem o n mais 4 e depois o n mais 3 fatorial. Como eu tenho n fatorial em cima e n fatorial embaixo, então posso vir aqui, cancelar de cima com o de baixo. Em cima não sobrou nada, vou colocar o 1. E embaixo eu vou ter n mais 5 vezes n mais 4. Aqui, aplicando a propriedade distributiva, eu vou ter n vezes n, que dá n ao quadrado, n vezes 4, vai dar 4n, n, 5 vezes n, 5n, e 5 vezes 4, 20. Como aqui embaixo eu tenho 4n, 5n, então eu vou somar, então vai ficar n ao quadrado, mantém, 4n mais 5n, 9n, e 20, que também tá sozinho, eu vou só manter. Então, a nossa resposta aqui é n ao quadrado, 1 sobre n ao quadrado mais 9n mais 20. Essa é a nossa alternativa correta. E o último item do exercício 14, letra C, a gente tem n fatorial mais n menos 1 fatorial
sobre n menos 2 fatorial. O que acontece aqui diferente dos outros dois exemplos? Eu tenho esse mais aqui. Então, na verdade, para eu poder simplificar, como a gente vinha fazendo, eu preciso ter sempre um produto. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou desenvolver o maior até chegar no menor. No caso aqui, como aqui em cima eu tenho no numerador uma soma, eu vou desenvolver os dois, se precisar, né? A gente vai analisar isso ainda. E eu vou ter que lembrar que eu tenho que usar a forma fatorada, porque é uma adição. Então, aqui eu tenho n, n menos 1 e n menos 2. O maior deles é o n, depois vem o n menos 1, depois vem o n menos 2. Então, tanto o n quanto o n menos 1, eu vou desenvolver até chegar no n menos 2. Então, vai ficar assim, n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, mais o n menos 1. Então, eu desenvolvo n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Tudo isso sobre n menos 2 fatorial. O livro de vocês, ele já cancela aqui o n menos 2 de cima com o de baixo, nas duas parcelas aqui com o de baixo. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque como aqui em cima a gente tem uma soma, e a gente sabe que eu só posso simplificar se for uma multiplicação, ele faz isso porque ele já sabe que é a forma fatorada. O que é a forma fatorada? O que eu tenho em comum aqui, que é o fatoração por fator comum, que é o n menos 2 fatorial, então ficaria em evidência, n menos 2 fatorial, e o que sobra eu colocaria dentro do parênteses, então seria n, que multiplica n menos 1, mais n menos 1, tudo isso sobre n menos 2. Então, ele não faz essa passagem lá, ele já cancela direto. Nessa situação aqui, ó, como eu tenho n menos 2 fatorial em cima e embaixo, eu posso cancelar. Então, vai sobrar aqui para mim n que multiplica n menos 1, que aplicando aqui a distributiva, eu vou ter n vezes n, n ao quadrado, n vezes menos 1, menos n, mais n menos 1. Então, mais com mais vai dar mais n, e mais com menos, menos 1. Então, aqui o que acontece, ó? Eu posso cancelar esse menos n com esse mais n, então, sobra aqui para mim n ao quadrado menos 1, que é a solução desse item aqui. Então, lembrando, no livro de vocês, ele já cancela o n menos 2 das duas parcelas com o de baixo, n menos 2 fatorial, e aí só copia os outros, ele chega já nessa parte aqui e faz isso. Então, lembrando que a gente só pode fazer isso porque fatorando a gente fica com um produto aqui com n menos 2 fatorial em cima e embaixo. No exercício 15, ele pede para a gente resolver a equação. Então, a nossa equação é n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial igual a 6. Como que eu sei que isso é uma equação? Para ser uma equação, eu preciso ter um sinal do igual, eu tenho, e eu preciso ter um valor desconhecido, uma incógnita, que no caso aqui é o n. Então, isso aqui é uma equação. Então, para eu resolver, eu preciso eliminar esse fatorial. Então, eu vou olhar
O n mais 1 fatorial está sobre o n menos 1 fatorial. Então, eu vou fazer aquela simplificação que eu tinha feito no exercício 14. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Eu vou desenvolver o n mais 1 até chegar no n menos 1. Então, vai ficar n mais 1 vezes n vezes n menos 1 fatorial. Mantenho o n menos 1 embaixo, n menos 1 fatorial, e como é uma equação igual a 6. Como eu tenho n fatorial em cima, n menos 1 fatorial em cima e n menos 1 fatorial embaixo, eu posso cancelar. Então, aí, continuando a resolver essa equação, eu tenho em cima n mais 1 vezes n. Embaixo não sobrou nada, isso é igual a 6. Aí, aplicando a propriedade distributiva aqui, eu faço n vezes n, que dá n ao quadrado, 1 vezes n, que vai dar n, então mais n, e isso é igual a 6. Como eu tenho o n ao quadrado, é uma equação de segundo grau que vai dar. Então, eu vou passar o 6 para o primeiro membro. Vai ficar n ao quadrado mais n menos 6 igual a 0. Então, na verdade, aqui eu simplifiquei tudo isso e cheguei em uma equação de segundo grau, que eu vou resolver agora usando a fórmula de Bhaskara. Resolvendo a fórmula de Bhaskara, o que a gente tem que lembrar é a letra que está ao quadrado, o coeficiente que a gente tem na frente é o que a gente chama de A. Então, nesse caso, quando não tem nada, quer dizer que é 1 n ao quadrado. O coeficiente B é aquele que está seguindo a letra que está sem expoente, está com expoente 1, né, oculto. Então, no caso, é o B. Então, como é mais n, o B também é 1. E o item C é aquele número que aparece sozinho sem letra, no caso aqui, menos 6. Eu posso resolver essa equação por soma e produto, como eu posso resolver por Bhaskara. Eu vou resolver por Bhaskara aqui para vocês. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou achar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O B aqui é o 1, então vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 6. Não esqueçam que tem que colocar entre parênteses aqui para fazer a regra de sinal, senão fica errado o delta. 1 ao quadrado, 1, menos com menos aqui, ó, menos com mais, mais. Então, olha lá a regra de sinal que eu falei para vocês. 4 vezes 1 vezes 6, 24. Então, eu tenho delta é igual a 1 mais 24, 25. Feito isso, eu vou achar os valores de x, que são as raízes. Então, continuo usando a fórmula x igual a menos o b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual o menos o b, então, menos 1, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 25, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, eu tenho x é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 25, que é 5, 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho dois caminhos a seguir. Um eu vou usar o mais da fórmula e o outro eu vou usar o menos. Então, menos 1 mais 5 dá 4, dividido por 2 vai dar 2, é uma raiz. Menos 1 menos 5, menos 6, dividido por 2 dá menos 3. O que acontece aqui? Para a equação de segundo grau, eu tenho duas raízes, menos 3 e o 2.
Mas como a gente está trabalhando com números fatoriais, a gente viu lá no começo que o fatorial ele não pode ser um número negativo, ele tem que ser um natural. Então, o que acontece? Eu não posso utilizar o menos 3. Então, a única solução para essa equação fatorial é o 2. A gente finaliza a aula de hoje, né? Então, vocês aprenderam um pouco sobre simplificação de fatorial e como a gente vai desenvolver aí algumas equações usando o fatorial. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios de 16 ao 18, então 16, 17 a 18, estou aplicando conhecimentos, né, que está no capítulo 2 do livro 1A, da frente A, na página 39. Qualquer dúvida, então, de novo, podem me chamar pelo Facebook ou pelo Insta, ou podem me mandar e-mail, que aí eu vou estar respondendo vocês durante esse período, tá? Então, fiquem com Deus, um grande abraço virtual aí para vocês, né? Até a próxima.